Jablau, estamos aqui de volta, né? E hoje a gente vai falar da Primeira República. Hoje é vídeo de história, então preste bem atenção que vai ter várias informações aí. Primeiro, o que é a Primeira República? Você pode conhecer Primeira República como República Velha, República Oligárquica, República do Café com Leite, né? Então, a Primeira República é um desses nomes aí que a gente usa para classificar esse período. Que período, Vinícius? Período que é de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, né, acaba com a monarquia, até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Ele faz a tal da Revolução de 30, né? Então, esse período aí de 1889 a 1930 a gente chama de República Velha, ou Primeira República, ou República Oligárquica, ou Café com Leite. Mas vamos explicar por que eu acho esses conceitos meio complicados. Por que eu uso mais Primeira República? Porque República Velha, ela foi usada geralmente para o pessoal que veio depois, na década de 30, já com a era Vargas, quando o Getúlio já chegou no poder. E o Getúlio ele tinha uma visão negativa desse período anterior a ele, né? Por isso que quando ele fala República Velha, ele não está querendo dizer assim, República Velha, tem que respeitar, não é tipo isso, não. Ele chama República Velha já com um sentido negativo, tipo a República Velha, acabada, carcomida, entendeu? Coisa que caiu de velho, de apodrecido, né? Então já tem esse sentido negativo, né? República Oligárquica eu acho que é um pouquinho mais adequado para a gente em história, porque é o seguinte, não deixa de ser verdade que a maior parte da ação política nesse período foi feita só pelas oligarquias. O que é oligarquia, gente? Vamos lá. Se monarquia é quando só uma pessoa manda, no caso o rei, só o rei manda, né? Só tem uma pessoa governando, então, e democracia é quando tem várias pessoas governando, várias pessoas estão interferindo na política, oligarquia, né, é quando você tem um pequeno grupinho comandando a política, tá? No começo, esse termo foi usado para falar de política, mas hoje em dia vale também para a economia. Ah, tem uma oligarquia ali, tem uma elitezinha ali. É como se fosse sinônimo de elite, é um grupo pequeno de pessoas no comando, tá? Mas vamos lá. Quem é esse grupo pequeno de pessoas no comando nesse período aqui? Eram, na maioria das vezes, os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, os latifundiários e tal. E aí esses caras entravam na política, eles eram eleitos e reeleitos e tudo mais, e aí eles criavam leis para proteger, né, os seus negócios, né, para proteger a lavoura de café, por exemplo, para proteger as fazendas aí que eram pecuaristas, que o pessoal criava gado e tal para explorar o leite, né? Então, no Brasil tinham várias elites, várias oligarquias. As mais fortes eram dos estados que vendiam mais produtos que eram mais cobiçados pelo resto do mundo. Como nessa época aí, finalzinho do século XIX para o século XX, a indústria estava crescendo no mundo todo, principalmente na Europa, que foi onde a Revolução Industrial aconteceu, o pessoal precisava trabalhar direto, entendeu? E não tinha esse negócio de jornada de 8 horas por dia de trabalho. Você tinha que trabalhar direto. Você combinou com o patrão, vai lá, entendeu? Não tem essa carteira de trabalho que o cara assinava e tudo mais. Era você, tua mulher, teus filhos, todo mundo. E aí você não pode dormir, você tem que trabalhar direto. Aí o que deixa você acordar na maior parte das vezes? No caso, na época você tinha o café, por isso que o Brasil ganhou muito dinheiro nessa época, porque o Brasil ele vendia o café para a maioria dos países industrializados do mundo, onde os operários tomavam para poder se manter acordado e trabalhando, e o pessoal da elite, os burgueses desses países, tomavam porque era chique, entendeu? Sei lá, no café, você está lá tomando um cafezinho e conversando sobre, sei lá, o último romance do Balzac, não sei o que, blá, blá, blá. Então, o café ele era um produto que ajudou a desenvolver o Brasil. Mas no caso, todo esse dinheiro, todo esse lucro que veio para o Brasil ficou na mão dessa oligarquia do café, dos fazendeiros de café, principalmente de São Paulo, que era onde eles produziam mais, né? E aí você tinha também Minas Gerais, que era onde o pessoal estava lá com gado também, fornecia aí para fora do Brasil leite. Então por isso que a gente chama de República do Café com Leite, porque as principais elites do Brasil eram de São Paulo e Minas. São Paulo fornecia o café e Minas fornecia o leite. E aí eles fizeram um trato, um dado momento aí, que eles iam se revezar no poder. Né? Em 4 anos São Paulo, você elegia um presidente paulista, daqui a 4 anos um presidente mineiro. E aí depois um paulista, depois um mineiro, paulista mineiro, paulista mineiro, paulista mineiro, paulista mineiro, entendeu? Por isso que é café com leite, República do Café com Leite. Essa parte eu não sei porque o pessoal grava com uma facilidade, entendeu?
República do Café com Leite. Mas vamos lá, eu estava falando aqui dos termos. Por que que a gente usa muito Primeira República? Porque de fato começou a República aí, né? E aí não tem aquela conotação negativa de velha, acabada, né? Mas ela começa, já está engrenada no café com leite? Não, isso que é importante a gente ver também. Só que a gente tem que lembrar como é que foi a proclamação da República. Quando estava lá no finalzinho do Império, o Império estava em crise, né? O Dom Pedro II, imperador, já não tinha o apoio da Igreja Católica, porque ele se envolveu lá para proteger alguns maçons que foram expulsos de uma igreja pelos bispos católicos, né? Ele já não tinha o apoio dos fazendeiros de café, dos grandes cafeicultores, porque ele, ao decretar a abolição da escravatura, ele acabou entrando em atrito com esses caras, que os caras eles queriam ter escravos para trabalhar lá no café, para explorar lá, para colher o café, para, né, enviar para a Europa, e eles não queriam ter que pagar por isso, né? Mas aí eles ficaram indignados com o Dom Pedro II. Então ele perdeu o apoio da igreja, dos cafeicultores, né? E aí ele vai perder o apoio do exército também, porque como a força armada mais antiga do Brasil é a Marinha, e ela está mais ligada com a família real, né, portuguesa, e por tabela com a família real brasileira, já que o Dom Pedro II é filho do Dom Pedro I, que é filho do Dom João, né? Então a Força Armada mais prestigiada era a Marinha. Então o aumento de soldo, de remuneração, ia quase sempre para a Marinha. E o pessoal do Exército ficava lá achando que estava sendo menosprezado. Afinal de contas, eles participaram da Guerra do Paraguai e tudo mais. E aí não vão ganhar esse benefício aí também, né? Aí os militares do Exército ficavam meio incomodados com isso. Tinha um outro fator, é que dentro do exército tinha um grupinho de soldados, de oficiais, que eles estavam assim, se informando, eles estavam se apegando a ideias chamadas positivistas, né? Que é uma doutrina lá da Europa, né? Que prega que você tem que valorizar a ciência, você tem que valorizar a ciência para gerar o progresso na sua nação e tudo mais. E ele vê que os governos monárquicos, né? Tipo o governo que estava aqui no Brasil na época, o imperial, ele era o contrário do progresso, da razão, da ciência, porque é uma coisa focada o quê? No sangue, né? Questão de sangue azul, nobreza, essa coisa do passado para aquela época. Então você tinha um grupinho dentro do exército que era dos positivistas, né? Que eles se tornavam republicanos também. E nesse grupinho você tinha lá o Benjamin Constant, né? Você tinha alguns militares lá, jovens, que tinham esses ideais aí mais é, liberais, progressistas, mais progressistas, né? E você tinha também os oficiais mais antigos, né, como o Marechal Deodoro, que, ao contrário desses rapazes aí, da rapaziada, eles eram monarquistas. Mas nem por isso eles deixavam de ficar incomodados com esse negócio de Dom Pedro dar aumento para a Marinha, não dar para o Exército. Poxa, o Exército ajudou tanto o Império, o Duque de Caxias aí ajudando o Império, um monte de revolta, né, na Guerra do Paraguai ajudando pra caramba, e não dá esse aumento pra gente. Num dado momento lá, tem uma polêmica, uma briguinha lá entre um general e um senador, e aí o imperador ele intervém, ele valoriza o senador, né? E nesse caso aí, até os militares que eram a favor da monarquia, eles ficam contra o imperador, porque eles entendem que o exército foi desprestigiado. Aí o Marechal Deodoro, um dos mais antigos aí do exército na época, ele vai lá, proclama a república, né? Então a república ela não teve participação do povo, né? Tanto que tem uma frase até famosa do Quintino Bocaiúva, que era um jornalista e republicano, né? Ele disse que depois de um tempo que o povo assistiu aquilo bestializado, né? Tipo, ninguém entendeu. Dormiram um monarquista, né? O Brasil estava vivendo uma monarquia, quando acordaram o Brasil já estava vivendo uma república. Ninguém avisou nada, né? E aí, o pessoal precisa agora que o Brasil mudou de regime, ter uma nova lei, um novo código de leis, uma nova constituição. E aí o pessoal proclama lá a Assembleia Constituinte, né? E os senadores, os deputados, os parlamentares vão lá debater quais vão ser as leis que vão adotar agora para o Brasil, que agora é uma república. E durante isso criaram um governo provisório, né? Depois de um tempo, eles decidiram fechar a Constituição. Essa é a Constituição de 1891. Depois vou fazer um vídeo só sobre a Constituição de 1891. E essa Constituição diz várias coisas lá, né? Dentre uma dessas coisas que o presidente, se ele renunciar, o vice só vai poder exercer o mandato dele 2 anos, né? Guarda essa informação é importante. Tá. E os deputados
eles decidiram eleger, não pedir o povo, que o povo, se lembra que o povo está meio desnorteado, o povo estava cultuando o imperador, agora já não tem mais imperador, o que aconteceu? E aí os deputados, senadores se reúnem e falam, ó, a gente vai eleger o próximo presidente. E eles elegem o Marechal Deodoro e o seu vice como Marechal Floriano Peixoto. Só que o Marechal Deodoro, ele tem vários problemas aí, principalmente com a imprensa e com os deputados, porque é o seguinte, o Brasil está vivendo uma crise, né? E uma crise econômica, e aí o Rui Barbosa, que era o cidadão lá que ele chamou para cuidar da economia, ele começou uma política de quê? Encilhamento, que a gente chama. Encilhamento é quando os cavalos estão tudo assim, ó, parelhado, entendeu? Paralelo na corrida lá, né? Encilhamento é o seguinte, o Brasil estava com pouco dinheiro, certo? Estava vendo uma crise. O que o Rui Barbosa propôs? Vamos emitir mais papel moeda, vamos fazer mais dinheiro, entendeu? Aí eles fizeram dinheiro pra caramba, teve uma especulação, porque o pessoal falou, bom, é fácil, estão fazendo dinheiro pra caramba. E aí quando você tem muito uma coisa no mercado, quando você tem demais uma coisa para comprar, quando está saturado, está borbulhando aí essa coisa, aí você vê em todo lugar aí essa coisa, a gente diz que isso inflacionou, entendeu? É uma inflação. É quando essa coisa que era valiosa por ser rara, né, escassa, agora tem demais e aí ela perdeu o valor. Então, gerou uma inflação no Brasil. Tinha tanto dinheiro, dinheiro a dar com rodo aí, todo mundo lá pegando seu dinheiro, sua notinha lá. E as notas antigamente eram desse tamanho assim, né? Não era essas notinhas pequenininhas, não. Era nota grande pra caramba. E aí teve a inflação, né? Gerou uma crise, o pessoal começou a ficar insatisfeito, né? Algumas pessoas não faziam parte da cidadania da nova república, porque a Constituição dizia que só é cidadão e só pode votar e ser eleito aquele homem que tem mais de 21 anos, né? E aí ficava subentendido que tinha que ser branco, né? Porque ele tinha que ter instrução, ele não podia ser analfabeto, né? E analfabeto, no caso, era o seguinte, era não saber ler e escrever, né? E não ter o primário, né? Que era considerado o básico do básico, né? Então você deixava um monte de gente de fora, deixava as mulheres de fora, deixava as pessoas que viviam nas cidades e que não tinham direito a ir à escola, né? Pessoal que vivia nas comunidades, nas periferias e tudo mais, né? No campo, né? A maioria do pessoal que vivia no campo não sabia ler e escrever, era analfabeto. Você tirava os praças, né? Que eram os soldados assim da baixa oficialidade, né? Então, tipo, é, cadete, sargento e tudo, eles não podiam votar, não podiam ser eleitos, né? Então, era pouca gente que podia participar disso aí. O pessoal começou a ficar indignado e tudo mais. Já não podia participar antes. Mas agora que a gente está no novo momento, no novo regime, que é a República, a gente também não pode participar, a gente vai participar quando, né? E aí o pessoal fica meio que indignado. E o Deodoro começa a ser criticado na imprensa por alguns políticos que dizem que ele não devia ter confiado essa ideia aí do Rui Barbosa de soltar dinheiro adoidado. E aí ele manda fechar o Congresso. Ele fala, ó, não preciso de vocês não, senadores, deputados, fecha o Congresso. E aí vai também fechar alguns jornais que estão criticando ele. E aí o povo todo fica contra ele, né? Dizendo, pô, o Deodoro, não sei o quê. Porque o Deodoro, é aquilo que eu tinha falado para vocês antes, ele é, de certa forma, um pouco monarquista, né? Ele fez a república meio que, tipo assim, a contragosto, né? Meio que provocado a isso. E ele quer agir como se fosse o monarca, né? E o pessoal não vai aceitar, né? Os próprios deputados aí que elegeram, eles não vão aceitar, eles vão pressionar o cara e aí depois do tempo ele renuncia. Quem assume é o Floriano. Só que se lembra que a Constituição disse que se o presidente renunciar, o vice ele tem que cumprir só 2 anos do mandato, o Deodoro não ficou nem um ano, né? E o Floriano disse, não, não reconheço isso não, para mim não, isso daí tem que ser feito pelo próximo presidente. E várias pessoas começam a criticar ele por isso. Falam, pô, a gente trocou um cara que era autoritário por outro autoritário, que é o Floriano. Lá no Rio Grande do Sul começa uma revolta, né, contra o Floriano Peixoto, que a gente chama de revolta federalista. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, que eles eram mais, assim, mais inspirados naqueles ideais que eu falei para vocês, dos positivistas, eles começam com um papo assim, de querer se desvencilhar dessa república aí que está nascendo agora. Fala, não, a gente vai fazer nossa própria república e tudo mais, a gente não quer ser capaz do Floriano. E o Floriano manda lá o pessoal para meter o sarrafo neles, na revolta federalista. Nesse meio tempo, o pessoal da Marinha, que já tinha criticado o Deodoro pelas ações dele autoritárias, eles se revoltam
contra o Floriano Peixoto. Essa é a revolta da Armada, a segunda, tá? A primeira aconteceu lá em 1891, quando Deodoro era o presidente, e a segunda vai acontecer em 1893, quando o Floriano é presidente e está lá metendo pau nas pessoas no Rio Grande do Sul. Esse pessoal da Marinha, eles vão criticar o Floriano e vão dizer, inclusive, que vão bombardear o Rio de Janeiro se ele não renunciar, se ele não cumprir o que está escrito na lei. O Floriano diz que não, rapaz, tá doido? Eu não quero ser presidente. E aí cria essa fama pro Floriano de marechal de ferro, né? E é até legal porque tem um desenhozinho de um professor chamado Kennedy Pamplona, que ele costuma fazer esses trabalhos de fazer mapas mentais, resumos usando os desenhos. Eu vou ver até se eu coloco aqui no card final, no finalzinho do vídeo, para vocês verem que é legal o jeito como é que ele desenha, como ele representa o Floriano, né? Como se fosse o Homem de Ferro, Tony Stark, né? Engraçado que o Floriano tem até um cavanhaquezinho meio parecido. Mas essa é a segunda revolta da Armada. Eles tentam derrubar o Floriano, não conseguem. O Floriano consegue capturar a maior parte deles. Alguns fogem lá para o Rio Grande do Sul, mas a revolta lá no Rio Grande do Sul é acabada, encerrada, né? De forma brutal. Degolaram a maior parte das pessoas. Degolar é né? Cortar a cabecinha. E nesse finalzinho, quando está acabando o mandato do Floriano Peixoto, começa uma revolta, o pessoal começa a ouvir falar de uma revolta, outra revolta essa, mas não tem militar não, não tem político não, não é que nem a revolta federalista do Sul, nem a revolta da Armada lá no Rio de Janeiro com a Marinha. É uma revolta do pessoal pobre, assim, de sertanejo, lá no interior da Bahia, numa região chamada Canudos, rapaz. Tá tendo um pessoal passa algumas notícias, mas ninguém sabe direito muito bem o que está acontecendo. Eles ouvem falar que tem um cara aí dizendo que a República é do diabo, quer dizer, tem um monarquista aí. E essa revolta começa a ser falada, questionada, a ser vista como uma ameaça pelo governo no finalzinho do mandato do Floriano Peixoto. Mas a maior parte da guerra para destruir o Arraial de Canudos vai se dar no governo do Prudente de Moraes, né? Essa aí é a Guerra de Canudos, tá, gente? Então aí eu já estou preparando o caminho para os próximos vídeos. O importante desse vídeo é que esse período aqui, quando a República é proclamada e quando o Floriano Peixoto sai do poder, a gente tem um momento aí que os historiadores classificam, seguindo o que o pessoal classificava na época, de República da Espada, porque é um momento que os militares eles estão no comando. Você tem tanto o Deodoro quanto o Floriano Peixoto. E eles estão no comando de uma forma autoritária. O Deodoro manda fechar o Congresso, o Floriano Peixoto manda degolar o pessoal e tudo mais, né? Só que o Floriano ainda é um pouco mais popular que o Deodoro, porque o Floriano ainda faz algumas leis para proteger operários, trabalhadores, né, das cidades, né? Para conquistar o apoio deles, né? Só que o Deodoro não, o Deodoro era um cara muito autoritário, muito ranzinza, dizem, né? Então, essa é a República da Espada. O importante hoje aqui no vídeo é você saber que essa primeira fase da Primeira República é a República da Espada por causa disso, dessa presença dos militares e de militares autoritários. Beleza? Tranquilo? Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu tentar te ajudar, beleza? Então é isso, tchau para vocês.